Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos em festa aqui com a comunidade Dominus Salus, comemorando 28 anos de fundação. E hoje nós estamos aqui nesse Santa Prosa especial, comemorando esses 28 anos de muita alegria, não apenas das graças de Deus, mas de toda essa batalha, toda essa caminhada que a comunidade tem feito nesses 28 anos e também toda a providência que Deus tem feito. E hoje, nesse dia muito especial, nós estamos aqui gravando esse Santa Prosa diferente, num estúdio, um pouco diferente, ambiente diferente, vocês vão ver ali dos outros programas. Mas, para comemorarmos, os 28 anos, a gente trouxe convidados muito especiais para esse programa. Eu, Thiago Virgílio, oblato de Aliança, estou por volta de 5 anos dentro da comunidade, já sou oblato, da comunidade de Aliança. E junto comigo hoje tenho a Tânia Mazzali. Tânia, se apresente, por favor, um pouco. Tudo bem. Tânia Mazzali, estou na comunidade desde os inícios, desde 28 anos de comunidade com a graça de Deus, Na luta, nas vitórias, porque se Deus não está conosco, nós não conseguimos, mas Ele conosco, nós vamos adiante. Bom, eu sou o irmão Alexandre, fundador da comunidade, então não tem como, não é? São 28 anos de história, 28 anos de muitas lutas, sim, não é? De muitos momentos de dificuldade, sim. De pensar em desistir, sim, não é? Mas sustentado pela graça de Deus. Então, a alegria é essa, saber que Deus nunca não nos abandonou. Não é? Que mesmo naqueles momentos difíceis e que nós passamos e que, olha, daria um bom livro. Com certeza. Daria um bom livro. São 28 anos de grandes batalhas, de grandes lutas, de momentos de muita tensão, podemos dizer assim, mas são 28 anos com os olhos fixos em Jesus. E por isso nós estamos aqui. Por isso é uma alegria. E comigo aqui, está alguém que não está muito habituado às câmeras. Hoje ele está meio nervoso, está meio tenso, não é? Bem que também, meio um pouco tenso, Só um pouquinho ele tá, Que é o João César, que ele vai se apresentar agora. Eu sou o João César, estou na comunidade também desde o início, junto com uma esposa. E com a graça de Deus, um dia ele fez esse chamado e muito importante para a nossa vida, Que mudou toda a nossa história. Então, nesses 28 anos, como diz o Alexandre, muita luta, mas muito gratificante. O Espírito Santo de Deus nos envolve e nos conduz a cada dia. E é isso, A importância de dizer sim a Deus. Para nós foi muito gratificante. Isso é muito importante, E além disso, perceber mesmo essa ação, Como o João trouxe do Espírito Santo mesmo ali, E aí até, irmão Alexandre, assim, comentar um pouco ali como que foi o teu discernimento, assim, sabe, pro carisma. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu sou um fundador, vem do nada, como que vem um carisma e como foi para você esse discernimento, assim? Bom, carisma demorou um pouquinho, pra gente poder chegar nos finalmente ali do carisma, Porque, primeiro, quando Deus chama, Ele não chama já dando todo o caminhar da comunidade, Ele chama naquela experiência de caminha que eu vou falar no caminho. Então, Ele põe a gente para caminhar primeiro. Sei. Então, os inícios, na verdade, eu nem sabia o que era carisma, vou ser bem sincero. Eu sabia que Deus estava chamando para algo, E no início ali, nessa caminhada, eu achava, porque como eu atuava já no Ministério de Cura e Libertação, que o nosso carisma, digamos assim, era cura e libertação. Única e exclusivamente. Única e exclusivamente cura e libertação. Então, quando as pessoas perguntavam, porque até então no início também nós não chamávamos Dominus Salus. Precisa lembrar isso. No início da comunidade, o nome era Javé Salva. Tanto é que tem pessoas que até hoje ligam na comunidade. Quando a gente atende comunidade Dominus Salus, a pessoa pergunta, é a Javé Salva? Mesmo depois de todos esses anos, Bom, voltando ao carisma, achava que era cura e libertação. Foi posteriormente, quando eu tive a oportunidade de ir para a Bahia, em Salvador, fazer um retiro formativo com a comunidade Shalom. Ali eu entendi o que era carisma.
Ali foi dado a especificidade de um carisma, o que era um carisma fundacional, não é? Que ele era único, que ele era algo irrepetível, a profundidade que era um carisma. Então, aquilo, primeiro momento, foi muito esclarecedor, mas também lançou muitas interrogações, porque o conceito que eu tinha caiu por terra. Não é mais cura e libertação. Já não sei mais o que somos, não é? Então, ali naquele retiro, como foi um retiro um pouco extenso, de 5 dias, eu tive a oportunidade, dentro da própria dinâmica do retiro, de ficar em instantes, em momentos, né, prolongados em silêncio, em oração. E foi ali que Deus deu a palavra que norteia a comunidade até hoje no carisma. Então ali, a primeira lâmpada, digamos assim, foi acesa, que foi o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, que fala: nas suas chagas encontra-se cura para nós. Eu sabia que aquela palavra era a base só. Foi caminhando depois, participando de mais formações, reunindo os primeiros membros da comunidade. Nessas primeiras reuniões eram pouquíssimas pessoas, né? Eu, João, Denise, acho que a Tânia também estava, os meus pais, a mãe. Né? Tinha também o Evanir, o Edson, a Sueli, não é? Nós ali, a Cássia, não é? Rezávamos para tentar discernir o que era. Né? Então, uma dica nos foi dada. Né? Uma pessoa que já era de uma comunidade, que o carisma já estava discernido e tudo mais, falou: olha, irmão, você precisa prestar atenção no testemunho das pessoas que participam dos eventos da comunidade, porque vocês vão descobrir pela boca deles o que é o carisma. Porque o que eles falarem que está acontecendo na vida deles através das missões da comunidade significa que Deus está agindo. Deus está agindo através do carisma. Então preste atenção nas palavras que se repetem na boca dessas pessoas, nos testemunhos. E a palavra que sempre batia era restauração. Eu estou saindo daqui restaurado. Deus me restaurou nesse retiro. Nessa noite, nesse grupo de oração, Deus restaurou a minha vida. Deus tocou na minha história. Deus quis restaurar a minha história. Então eu sabia que tinha a ver com restauração. Não é? Foi depois, rezando mais, o caminho é longo, né? Eu vou resumir, porque senão a gente vai ficar só nisso. Né? Foi caminhando um pouco mais, partilhando com os membros da comunidade, rezando, colhendo frutos dos testemunhos, né? E entendendo melhor o que era carisma, que nós chegamos nessa definição hoje final e que já é contemplada no Estatuto Canônico da comunidade. Então está ali, digamos assim, institucionalizado o carisma. Ele está registrado em documento, né? Num documento canônico, reconhecido. Né? Então, o carisma da comunidade é restaurar o ser humano à imagem e semelhança de Deus para que ele possa se redescobrir como filho. Então, é interessante as pessoas saberem disso. Uma comunidade, embora ela nasça com um carisma já, esse carisma não é dado, ele não é revelado de início. Não é? Ele está no coração de Deus e Deus vai aos poucos revelando, de acordo com o caminhar, com o amadurecimento, com a perseverança da comunidade. Foi assim conosco. Sim. E como acontece com outras coisas também na história da comunidade, o processo é sempre o mesmo, ele se repete. Como foi com Moisés, com Abraão, né, e com tantos outros na história sagrada, no caminho, Deus foi mostrando o que ele queria mostrar. Eu acredito até que depende muito também da abertura, né? Que os membros da comunidade vão dando para que Deus possa ir mostrando todo esse caminho. Exatamente. Porque se a pessoa começa a reter, Deus fala, espera aí. Ou se a pessoa escolhe um carisma, isso, não é? E ela se fecha naquilo e não se abre para o que Deus quer falar. Vamos supor, se eu tivesse ficado ali, não, é cura e libertação e pronto, tá carimbado aqui. Né? Eu não teria dado espaço para o Espírito Santo agir e ter mostrado o que ele queria. Eu acho que o João também vai lembrar um pouco desse processo, dos inícios, como foi, né, João? Foi algo assim muito diferente para nós, né? Primeira praticamente dentro da diocese, sabia quase nada, e quando vem o convite para a gente começar a estar rezando mais, né, se aprofundando nas orações, então a gente começa a perceber que Deus tem algo para nós, mas até então
não sabia nada, né? Tudo às escondidas. E Deus foi revelando aos poucos. Comigo foi algo que aconteceu a hora que a coisa começou a apertar, a criar corpo, eu falei assim, mas e aí? E agora? O que o senhor quer de mim, né? Não é para mim isso, né? E eu, rezando, veio lá, né? No Evangelho de São João, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Pronto, acabou. Já que o senhor me escolheu, faça o que precisa. Então, ao longo do tempo foi muito difícil, né? Esse faça-se, porque a gente sempre quer muitas vezes passar na frente, né? E deixar o Espírito Santo fazer, deixar Deus conduzir, não é fácil. Não é fácil. Mas é um despojar, né? É um despojar diário. Das nossas vontades, dos nossos sonhos. Muitos sonhos, né? Nós deixamos. Com certeza. Para que Deus sonhe em nós. Eu só tô 5 anos na comunidade e eu já vejo já o carisma, vamos dizer assim, restaurando muito, né? A minha vida, a minha família, né? Também ali com a Joyce, né? Porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui, né? Dando esse sim ao carisma Dominus Salus, né? A Deus também ali, primeiramente a Deus. E um questionamento até, né, Tânia? Você ali no começo, né? Para você, como irmã também, né, do fundador, como que foi para você ali, vendo que a tua família caminhava dentro de um carisma, e como foi para você também identificar isto? Foi um longo processo, ou você ali já no começo já foi também avaliando isso? No início, foi uma coisa assim, realmente, nós não tínhamos assim o entendimento. Claro, eu como particularmente, né? Uhum. Nós nos alimentávamos muito do Padre Jonas Abib, Canção Nova, que foi assim uma referência muito grande para nós. Temos uma gratidão imensa por ele, né? Pela vida dele e toda a santidade. E a santidade... A maioria das novas fundações... Eu acredito que sim. Seguiram, né? Bastante sim. ali. Sim. Né? Tem comunidades que são até maiores do que a Canção Nova, mas eles não tinham... eles não estavam em evidência por causa dos meios de comunicação. Uhum, sim. Então a Canção Nova ela acabou sendo uma referência nacional e internacional porque o meio de comunicação proporcionou isso a eles. Então eles foram referência para muitas comunidades. Então, e nós começamos assim, buscando lá, até mesmo por questões de discernimento, e quando precisava de algum, tinha muitos retiros, né, na época, claro, para as novas comunidades. E para mim, de maneira muito particular, foi uma briga, né? Uma briga de mim comigo, da vontade de Deus com as minhas aquela vontades. interior, exatamente. Né? Pensar em desistir, já pensei. Hoje não mais, né? Pela graça de Deus. Mas, assim, uma alegria muito grande, né? Desafios, com certeza. Eu me recordo porque a comunidade, o início dela de vida, começou na nossa casa. Dos nossos pais. Né? A realidade de vida. De vida. Foi 13 de maio do ano 2000. Olha lá, Nossa Senhora de Fátima. Que legal. E eles ficaram um período, né, na mesma casa, numa casa muito grande. E eu me recordo ainda... Foram muitas renúncias, né? Porque eu me recordo quando foi alugada uma outra casa, porque realmente precisava de um espaço independente, Vida e Aliança. Eu me lembro que, acho que faz nem uma semana que eles tinham mudado, nunca tinha ficado longe do fundador, meu irmão. E eu desci, né, até a casa, e ele estava na cozinha arrumando umas coisas, eu olhei para ele chorando, eu falei assim, você não tá sentindo falta da gente? Caía aquela imaturidade, ele olhou assim para mim, ele falou, mas claro que eu tô, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. Falei, pronto, né? Temos que fazer a vontade de Deus. E aí fomos fazendo, né? Uma outra coisa que eu recordo, assim, que é um carinho de Deus muito especial, foi que o João e a Dê, eles estavam ainda em construção com a casa deles, e nós rezávamos de sábado para domingo de madrugada, porque nós não tínhamos outro horário, tinha as 4 paredes, não tinha a laje ainda. Daí a gente puxava da casa da irmã dele, né? Um fio para poder colocar uma lâmpada. Então era de domingo 4 horas da manhã, às vezes 3 horas, né? E aí nós ficávamos à madrugada rezando para colher de Deus aquilo que ele queria da comunidade.
E isso é muito bom, porque isso mostra também a perseverança, né, ali de vocês, né? Porque... Olha, foi necessário, ainda hoje, lógico, Claro. né? Uhum. Mas assim, cada época teve o seu contexto, né? Uhum. No início, nós trabalhávamos, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, não é? E essa era a realidade da maioria dos inícios, que estavam nos inícios da comunidade. E além do mais, eu era coordenador do grupo de oração e eu era coordenador da catequese da Crisma na paróquia Santa Terezinha. Não é? Então, qual horário que nós tínhamos para nos reunir? Depois do grupo de oração. O grupo de oração acabava que hora? 10, 10 e 15 da noite. Não é? Então, ou nós nos reuníamos depois do grupo, 11, 11 e meia, e acabava a reunião 1 e pouco da manhã, Sim. não é? Ou nós voltávamos para as nossas casas e íamos para a casa do João. Não é? Então nós íamos para a casa do João que hora? Às 4. Não é? E como bom católico, bom cristão, a gente encerrava com o café da manhã. Com Claro, certeza, com né? Isso não pode faltar. Então cada um levava lá Seu pratinho. seu pratinho, né? E a reunião acabava com o café da manhã. Tá lembrado, João? Lembro, o chevetinho do Celso é lotado, né? Nossa, ia. O Celso, o carro da Sueli, nossa, e todo mundo ali, né? Não tinha ônibus, não tinha nada, né? Nos horários. Era algo muito, muito rico, né? Porque aí começava a surgir as primeiras, né? As primeiras, aquilo que precisava, o outro precisava, e estava sempre junto, né? Um correspondendo com o outro. As providências. E aí foi Deus agindo, né? Devagarinho em um, no outro, né? A gente não tinha aquele entendimento, né? Que dava tudo às escondidas, e Deus foi revelando, ia revelando. Você olhava no irmão, né? No início, no grupo de oração, eu não gostava da Tânia, do Alexandre, né? E depois no grupo de oração foi caminhando, a gente começou a se aproximar, foi criando uma amizade, né? E foi muito lindo, né? No início de ver o apoio que o pessoal tem, né? Eu falo assim, né? A Denise também, nossa, foi o braço direito meu que ajudou muito, né? A gente sempre caminhou junto, né? No discernimento, na caminhada. Então foi Deus colocando ela junto comigo para a gente poder caminhar, né? Então eu vejo assim, o caminhar nosso não foi fácil, né? Nos inícios, com criança pequena, era um barato, né? Porque para as crianças era uma diversão, né? Acordava de madrugada e tudo ali, né? Pra eles era uma festa. Era A uma gente chegava festa. cansadões assim, mas a criançada já 2 horas da manhã, 3 horas já tava brincando. Imagina, Com né? certeza, né? Porque era pra eles ali, eles estavam todos em família, né? Exatamente. Então, isso é importante. E é interessante você, né, trazer ali, né, que no início você nem gostava da Tânia, não tinha uma amizade ali, né, com o irmão Alexandre. E perceber seu carisma, né? A ação do carisma, até mesmo. Uma coisa tão simples já foi ali também mudando teu coração, né? Amolecendo para que você também permitisse essa vontade de Deus, né? Como cofundador ali para a comunidade, né? Com certeza. Uma coisa muito interessante dentro da comunidade é saber que os laços que nos unem, eles estão muito além das Sim. simpatias, das coisas que no outro Dos me afetos, agrada dos afetos, ou não. Está ali. muito além dos Uhum. afetos, né? Sim. O que nos une dentro da comunidade é algo muito mais profundo, é o Uhum. carisma. É. Então, vamos supor, Tiago, que eu tenho dificuldade com você. Ixi. Né? Não é o caso, não é? Graças a Deus não é o caso, não é? Essa simpatia. Essa simpatia toda aí, né? Tenta. Vamos supor que eu tivesse dificuldade com você. Né? Uma antipatia natural. Uhum. Porque às vezes acontece, né? Sim, A pessoa natural. fala assim, eu não gosto do fulano. Por quê? Não sei. Não sei, mas eu Né? não Mas eu não gosto. gostei dele. Tipo, eu olho pra cara dele e não gostei. Não fui Acabou. com a cara dele, Uhum. né? Ou ainda com um comentário bem pagão, né? O meu santo não bateu com o dele. É. Né? Aí complica. Piorou, né? Uhum. Mas o que nos une? O carisma. Né? Então, o carisma é algo mais forte do que laço sanguíneo. E o carisma é algo mais forte do que a simpatia ou antipatia. Ele é mais forte do que um afeto. Porque é uma graça que funciona como uma espécie de imã do Espírito Santo, Uhum. aonde Deus nos reúne todos em torno do carisma. Então eu posso, de repente, não ter uma simpatia natural pelo João,
mas por causa do carisma, eu me encontro com ele no carisma. Com certeza. E aí o Espírito Santo age, né? E nos ensina a amar uns aos outros. Verdade, o que o João falou, a gente não... Era só de a paz na hora que chegou e a paz na hora de ir embora, né, João? É só isso. É só isso. Antes eu conhecia o Celso com a Irene, né? E estava sempre junto com o Celso, né? Que são os cofundadores São também. Os cofundadores. Nossos né? pais. Sim, sim. E estava sempre com eles, mas com a Tânia e com o Alexandre só olhava e assim, né? Um em cada canto, e sempre foi dessa forma, né? Mas quando começou o grupo de oração, a coisa começou a caminhar, a gente começou a ver que não era só o grupo de oração, que o senhor já queria algo mais, aí a coisa já começou a acontecer, né? Um se aproximou do outro e assim vai um ajudando o outro e o carisma, a gente começou a perceber a ação do carisma aí, né? No meio de nós, manifestando essa graça, né? A graça da unidade, de ser um em Deus. Você se importa de falar um pouquinho do Lucas? Não, claro que não. Então? O Lucas, e no grupo de oração, né, no dia 21 de julho de 95, o Lucas veio a falecer, né, com um dia de vida. Uhum. Era o segundo filho nosso, o primeiro foi a Jéssica, e foi uma gravidez muito de risco, né, a Denise ficou praticamente 7 meses de repouso, 4 absoluto, né? E o Lucas acabou nascendo, 2 dias de vida ele faleceu. Foi engraçado porque aí o grupo de oração que eu comecei a ver, cadê o grupo de oração, né? Eu tinha amigos, né? Muitos amigos de bar, quando não era da igreja, né? Mas só que ali, naquela hora, eu vi o pessoal do grupo de oração. Aqueles jovens, né? Tudo criançada, 16, 18 anos, né? Tudo jovens, né? E a Tânia falou assim pra mim, olha, eu posso ir na sua casa? Eu falei, pode. Então a gente no velório, a Denise no hospital, e ela foi lá em casa junto com uma galera, toda aquela turminha, arrumaram tudo, não sei pra onde que foi berço, não sei pra onde que foi a cortina, foi as coisas, Sim, as roupas, né? E chegamos em casa, tava tudo arrumado. E aí eu vi que não tinha telefone, né? Não existia celular, o telefone era coisa de rico. E quantas vezes esse pessoal estava sempre tentando entrar em contato com a gente, né? Sempre. Então, os verdadeiros irmãos foram aqueles que participaram da nossa vida, do nosso luto, né? E isso foi muito gratificante para nós, né? Onde a gente viu, em julho, ele morreu, né? Passou nesse mundo, fez muitas graças aconteceram, né? Pouquinhas horas de vida, Poucas horas, né? Eu digo, eu com 56 não fiz o que ele fez em poucas horas, né? E assim, em janeiro começa a comunidade, né? Então eu vejo ali que foi um grande salto para nossa unidade, né? Aquele despojar dos irmãos, quantas renúncias que eles tiveram por nossa causa, né? Para estar ali por perto, para estar lá. Então a gente teve muitas pessoas que nos ajudaram nesse momento difícil, né? Mas os irmãos foi aqueles que nos carregaram no colo. E toda a providência, né? Esse olhar mesmo com Deus ali, providenciando na sua vida, né? Toda essa dificuldade ali que vocês estavam passando, né? Você e a Denise. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor sempre vem amparando, né? E aí, durante todo esse tempo, né? De 28 anos de comunidade, as providências, né? Que vocês... Eu sei que é palpável, porque eu também estou dentro da comunidade e eu enxergo. Vivencio muito, até na minha própria vida, né? Mas ali, contar um pouco ali, como que é a providência mesmo, assim, 28 anos, porque não vai contar ano a ano, que senão o programa vai ficar longo, mas o pessoal de casa, muitas vezes, eles conhecem a comunidade, mas não sabe o que Deus muitas vezes fez, nem que seja no mínimo. Então, a providência de Deus, ela é muito interessante, porque ela age no sim, mas ela também age no não. Correto. Tudo é providência, não é? Quando Deus não dá, ele está providenciando o nosso amadurecimento. Quando ele dá, ele está providenciando de acordo com a nossa necessidade, desde que aquilo vai nos santificar. Então, a ação da providência é maravilhosa por isso. Eu vou contar fatos rápidos do início e mais atuais. Não é? Então, lá no início, não é? Quando nós tivemos que alugar a casa para sair da casa dos meus pais,
a comunidade era pouquíssima conhecida. Então, nós não tínhamos praticamente colaboradores. E nós tivemos que alugar uma casa grande, não é? Para quem conhece Jundiaí, ali perto da represa do Dai, onde tem aquelas casas melhores, perto do Parque da Represa e tudo mais, foi uma casa ali que nós alugamos. Porque precisávamos de uma casa... Lá, Parque né? Continental. Parque Precisávamos de uma casa de bom tamanho. Então, a casa tinha 3 quartos, 3 banheiros, sala, garagem para 2 carros, um cômodo no fundo que a gente pôde transformar em capela, não é? Então, o aluguel em Jundiaí a gente sabe que é salgado. Com não certeza. é? Então, nós esse ano fará acho que 18 anos que nós moramos no Traviú, se eu não me engano. Esse ano aqui vai fazer 18. Acredito que são 18 não mesmo. é? 18 ou 16. Nós mudamos em 2006. Então, 17. Vai fazer 18. 18. Vai fazer 18. Né? Fará 18 anos. Então, há 20 anos atrás, praticamente sem colaborador nenhum, nós alugamos uma casa que era R$800 por mês o aluguel. Eu não sei se a gente fosse recalcular esse valor hoje, talvez uns R$1.500, R$1.800. Uma casa lá hoje? É. 2.000 a 2.500. Mais ou aluguel. menos. Mais né? ou menos isso. Então, como eu disse, a comunidade não era conhecida. Esse valor tinha que ser pago todo mês. Né? Nós mudamos para aquela casa, os únicos móveis que nós tínhamos era a cama. Não tinha sofá, não tinha estante. A gente tinha uma TV. E a estante da TV era a mesinha do teclado. Então a gente colocou uma tábua em cima da mesinha do teclado. Exatamente. Colocou a televisão de tubo. Os mais novos acho que talvez não vão saber o que é uma televisão de tubo. O que é, né? Não é? Ainda bem que eu Em conheço. cima da TV. Como nós tínhamos colchão a mais, nós pusemos o colchão no chão da sala e ali era o nosso sofá. Não é? Com o tempo nós fomos ganhando as coisas e tudo mais. Né? Mas um fato muito peculiar, aliás, 2, que aconteceram naquela casa. Primeiro, chegou um mês que a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel. Né? Era a véspera do aluguel e aluguel não pago, o valor já não é mais aquele, tem a multa. Né? Então, a dívida aumenta. E eu fiquei muito preocupado com aquilo. Eu até brincava, dizia, Jesus, por favor, manda o dinheiro, porque se o dinheiro não chegar, não é o nome do senhor que vai parar no SPC, é o meu, né? Então, se o senhor puder ajudar, ninguém vai processar Jesus em Nazaré, né? Mas o meu vai estar lá. A gente brincava, né? E eu dizia, vamos para a capela rezar. Fomos lá, rezamos o terço da providência, e eu tinha uma missão à noite, nós não tínhamos nada para pagar aluguel. E uma pessoa entrou em contato conosco, que ouviu falar da comunidade e queria lá conhecer. Maravilha. Foi lá, conheceu, né? E doou, se eu não me engano, foi exatamente isso. Ela doou R$300 para a comunidade. Né? Eu tinha saído, eu não estava. Quando eu voltei, me contaram. Olha, uma pessoa veio aqui e doou R$300. Eu falei, maravilha, só falta 500. 300 já tem. Mas chegou à noite, não tinha. Sim. Né? Foi aqueles 300. Eu tinha uma missão à noite. Eu tinha que dar uma formação para um pessoal que era de Ministério de Música. Fui. Acabou a formação. Um dos integrantes do ministério me chamou de lado e falou, olha, eu quero entregar uma doação para a comunidade porque eu tinha feito uma promessa. Né? Ele falou, na época tinha aqueles negócios de título de capitalização. Sim, Né? sim. Ele tinha feito investimento e ele tinha sido sorteado em R$5.000 na época. E ele falou, eu tinha prometido para Deus que se eu ganhasse, 10% era de vocês. Nossa. Então ele entregou os R$500 à noite, que inteirou com os 300 que a pessoa tinha doado de dia, que arredondou com os R$800 e no outro dia o aluguel foi pago. Né? Outra coisa que aconteceu naquela casa que marcou muito a história da comunidade a nível de providência. Nós não ganhávamos muita coisa para comer, porque até hoje nós comemos o que nós ganhamos. Né? E graças a Deus hoje a comunidade, sempre pessoas vão lá e doam as coisas para nós. Nós não ganhávamos quase nada naquela época. Então nós comíamos arroz, feijão e polenta. Era isso. Polenta ganhava frita, bastante. não é? No café da manhã não, no almoço só faltava no café da manhã, no almoço e na janta. E eram assim vários dias seguidos a mesma comida. Porque nós não ganhávamos, não é? E mesmo as coisas de cesta básica,
eram bem regradas ali, bem escassas. A gente não tinha muito para nós também, né? Então a gente não tinha café da tarde, bolacha era luxo, pão em café da tarde, né? Leite, Raramente sem chance. leite, era muito o começo. Sim, Deus estava, como eu disse, eram os nãos que estavam nos amadurecendo. Com certeza. Era a providência agindo para nos ensinar a confiar. Né? Bateu uma pessoa em extrema pobreza, apertou a campainha, uma senhora bem simples, com aqueles carrinhos de feira, Sim. falou assim: olha, moço, eu já passei tudo aqui, eu só não ganhei arroz. Vocês têm arroz para me dar? Pedi para ela guardar, eu sabia que não tinha, eu só queria ir lá insistir no armário, né? Abri o armário, não tinha arroz. Uhum. Quando eu fui sair da cozinha para me dirigir ao portão e falar para ela que não tinha arroz, o Espírito Santo falou no meu coração: vocês têm sim, tá lá na lata. Que está em uso, né? Que está em uso. Uhum. Né? Falei: Senhor, mas é o da lata. Uhum. Né? Ele falou: metade é dela. Fui lá, peguei uma sacolinha de supermercado, despejei metade. Fui lá e entreguei. Ela foi embora feliz da vida e eu fiquei preocupado da vida. Claro. Não é? Porque Bem você tava mais. pensando, Ela foi o que- feliz e eu fiquei preocupado, não é? O que a gente vai fazer, né? A nossa miséria. Uhum. A Sim. nossa miséria humana. Deus estava nos treinando. Pois é. No outro dia, apertou a campainha, eu fui lá atender. Era uma funcionária de um RH de uma empresa de Jundiaí que falou que um funcionário tinha indicado à comunidade para que eles pudessem doar aquele mês as cestas básicas que os funcionários não tinham retirado. Vieram 32 cestas básicas, cada uma com 10 quilos de arroz. Tinha arroz, hein? Tinha. Olha, chegou 320 quilos de arroz. É. Se eu não tivesse dado o arroz para aquela mulher, acho que eu ia passar uma semana chorando de remorso. Né? Mas foi o ato de confiar na providência. E aqui eu gostaria que as pessoas entendessem. Deus não deu porque eu dei. Aquilo viria. Exato. Deus já ia providenciar. Deus já isso. ia providenciar. Uhum. Né? Aquilo viria. Porque esse negócio de teologia da recompensa está meio ligado com a teologia da prosperidade e não é cristão. Exatamente. Não é, isso não faz parte da nossa fé. Né? Deus estava nos treinando. Então, ele quis que eu fizesse aquele ato e me impulsionou a ter aquele ato, porque ele já ia mandar no outro dia. Nos planos de Deus, a coisa já estava toda costurada, é que a gente não tem acesso, não é? Ao coração de Deus nas suas profundezas, né? A Sagrada Escritura fala: quem instruíra o Espírito do Senhor, que conselheiro teria orientado, a gente não sabe. Mas, olha só, a providência generosa, escancarada, entregando tudo aquilo para nós. Agora, mais recentemente, né, vamos dar um salto de praticamente 20 anos. Uhum. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de instalar na comunidade aquelas placas de energia fotovoltaica. Né? A comunidade gastava muito com energia elétrica, R$1.200, R$1.500 por mês, não é fácil. Né? E estávamos já vendo isso, mas a gente fazia o orçamento fora do nosso alcance. Né? Se as pessoas acham que a comunidade tem uma caderneta de poupança ou algum fundo de investimento, nós não temos reserva. Eu digo que a comunidade é uma espécie de aeroporto de doação. A doação aterriza e logo ela decola. Né? Nós não temos reserva. Nós não temos. Pode ir lá pesquisar, nós não temos reserva. Não temos um fundo de investimento, não temos nada disso. É o que chega mês a mês. Né? E nós não tínhamos nada. Não tínhamos. Né? O que aconteceu? Lançamos o curso, aquele curso à distância, né, de demonologia. Isso. Daí o que aconteceu? Vendeu uma quantidade de curso. Sim. Uhum. Juntamos com o dinheiro lá do caixa da livraria, deu 10 mil. Né? Só que o negócio ficava em quase 40 mil. É porque é uma coisa Não cara é? mesmo. Caro, É uma caro. coisa cara. Né? Eu falei, bom, a gente tem isso, só falta 30, né? É. Que beleza, só falta 30. Só mais 30 a gente já consegue, né? Demorou 20 anos para ter 10, agora não é só falta mais 30 mil. Mais alguns. Acontece que eu fui no banco para fazer um empréstimo. Porque eu falei, eu vou entrar nessa dívida. Porque
o dinheiro que a gente gastaria mensalmente com a conta de energia, a gente vai usar para pagar esse financiamento. Né? Só que daí uma pessoa ficou sabendo que a gente estava querendo instalar na comunidade. Precisando Instalar para poder acabar com essa dívida alta todo mês, que era a conta de energia elétrica. Né? E essa pessoa entrou em contato comigo e falou assim, irmão, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho esse dinheiro que vocês estão precisando. Não empresta do banco, porque o banco ele cobra juros. Eu vou emprestar para vocês o meu dinheiro e vocês vão pagar como vocês puderem, sem prazo, sem correria e sem juro nenhum. Né? Aquilo foi uma providência e tanto. Né? Acontece que a providência não parou aí. Né? Essa pessoa emprestou todo o dinheiro que faltava, nós pagamos, fechamos negócio com a empresa, passou mais ou menos uns 15, 20 dias que essa pessoa tinha emprestado o dinheiro, ela esteve na comunidade, me chamou para conversar, irmão, sabe aquele dinheiro que eu emprestei? Eu falei, sim, eu não quero de volta. Esse dinheiro eu estou dando porque eu sei que aqui é uma obra de Deus. E eu tenho visto a minha vida ser transformada dia a dia aqui pela ação de Deus, então eu não quero. Olha aí. Não é? É o restaurar. É o restaurar. Então a pessoa foi restaurada. Né? E como gratidão, ela quis dar isso para a comunidade. Né? E olha o tamanho dessa providência. A gente teria uma dívida de 1 ano para pagar. Conclusão. A conta de energia baixou muito significativamente, muito mesmo. Não é? Nós não ficamos com a dívida e pudemos investir o dinheiro que estava guardado, não é? Para a obra. Sim. E aí foi possível fazer tudo aquilo que foi feito o ano passado, o ano retrasado no salão. Construir presbitério, comprar a cruz, pôr forro no salão, enfim. Né? Deu para dar aquele passo gigante. Então isso é um pouco da providência de Deus. Um pouco. Né? Porque são 28 anos de história, teremos que fazer um podcast exclusivo com o tema A Providência de Deus na Dominus Salus. Daí não daria. É, bem isso. Só para contar todas as situações. Exatamente. De sim e não, porque isso que é importante deixar bem claro. Exato. Tudo aquilo que leva ao crescimento, né? Tudo aquilo que leva ao crescimento nos remete para Deus, né? Porque Sim. tem coisa que a gente anseia, que é até coisa legítima. Mas Deus, como sabe de tudo, vê além, fala, se eu der, não, vai dar mal, vai ser mal o negócio. A santidade vai estar longe, né? Vai estar tipo longe, assim, né? É tipo assim, é dar chave de carro para quem tem 12 anos, né? Então não vou dar. Então, quando ele falou não, né? E a história da comunidade também é marcado por muitos nãos. Tivemos um não aí recente que marcou a comunidade, né? E que teve que ser superado de joelhos aos pés do Santíssimo Sacramento para nos amadurecer. E amadureceu. Com certeza. Não é? E isso foi muito bom. Então, louvado seja Deus por todas as coisas, pelos sims e pelos nãos. Falando em santidade, né? Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos baluartes? Ah, com certeza. Eu ia até puxar esse assunto. Tá vendo, né? A Terezinha tá gritando, não vão falar de mim. É bem isso. João, começamos na paróquia Santa Terezinha, né, João? Santa Terezinha. Santa Terezinha. E quanta história bonita, né? De Santa Terezinha em nosso socorro. De Santa Terezinha vindo realmente abraçar a comunidade dentro das necessidades da comunidade, recebendo a visita das relíquias na época, ganhando aquela rosa maravilhosa que tem toda uma história. E hoje, né, neste ano, mais uma vez essas relíquias visitam o Brasil, né? As relíquias de Santa Terezinha, as mesmas estarão aqui. São as mesmas, não são, irmão? As mesmas relíquias. As mesmas relíquias. E depois de Santa Terezinha, nós temos quem? São Padre Pio. Você que tem a maior propriedade para falar nesse santo. São Padre Pio. Né? São Padre Pio foi o nosso segundo baluarte. Santa Sim. Terezinha a primeira, porque nascemos na casa dela. Né? Ganhamos um sinal dela para a comunidade poder prosseguir. Né? E depois, em segundo lugar, veio São Padre Pio, né? Que foi me apresentado por um amigo meu, o Bruno Barbosa, né? Filho da Cida lá da casa de Nazaré, o Bruno,
Não é? Ele que falou para mim um dia, numa missa de Corpus Christi, campal, lá na Praça da Catedral, você conhece São Padre Pio? Falei, não conheço não. Ele falou, você precisa ler o livro do Padre Pio. Me mostrou um santinho que tinha dele, me deu, e falou, tô te dando isso daqui para você não esquecer de ler o livro. Imagina, passaram meses, encontrei com ele de novo, e aí, você leu? Falei, não li não. Ele falou, não, mas você precisa ir atrás dele. Você precisa ler a vida do Padre Pio. Vai lá, irmão, vai lá, leia que você vai te atrair a vida dele, né? Até que eu fiquei, né, instigado, eu falei, não, deixa eu ir lá, né? E foi aquele dia, eu falei, vou lá na livraria, né? E fui lá na Agnus Dei, comprei Padre Pio Crucificado por Amor. Nossa. Né? Quando eu li aquele livro, né, aquilo... Né, o Bruno foi instrumento, né, da providência de Deus. Porque, na verdade, como eu não conhecia Padre Pio, eu tenho certeza que o Padre Pio pensou assim, eu vou dar um jeito dele me conhecer. Deixa eu pegar quem me conhece para apresentar para ele. Pegou o Bruno, né, e usou o Bruno de instrumento para que a história dele pudesse chegar nas mãos da comunidade. Né? E quando eu li a vida do Padre Pio, 2 fatos. Aliás, 3 coisas que fizeram com que nós... Não que nós o escolhêssemos, mas para que nós aceitássemos a escolha que ele estava fazendo. Ele nos escolheu, Ele nos né? escolheu. Não é? Primeira coisa, a luta dele contra o demônio. Na história da comunidade, o carisma da libertação, os casos que chegam, né, as pessoas que já foram libertas na comunidade, nos retiros, nos atendimentos, que é o nosso carro forte, né, no apostolado. Então, isso me chamou muita atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção, o tanto de horas que ele dedicava ao atendimento ao povo. Então, aquele homem era incansável, 16, 17, 18 horas por dia, às vezes, atendendo um povo num confessionário. No nosso caso, não confessionário, mas no atendimento, no aconselhamento, numa direção, Sim. numa oração de cura, num processo de cura interior, enfim, né? Dentro do apostolado da comunidade. E o terceiro ponto, as chagas. Né? Ele era um homem das chagas que contemplava constantemente o crucificado. Lembra do Isaías 53:5? Nas suas chagas encontra-se cura para nós. Então aquilo foi critério de discernimento para a gente poder entender que Padre Pio estava elegendo a comunidade para tomar conta dela. Né? Então, aí, Padre Pio. Conta rapidinho, assim, a experiência que você teve diante do Padre Pio quando o guarda te chamou para entrar e te colocou lá sozinho. Na verdade, não foi bem assim. Foi assim. Diferente. Eu tive a oportunidade de ir para a Itália, participar de um congresso internacional das novas comunidades, que foi em Assis. Né? Então foi eu e foi um casal da comunidade junto, o Marcos e a Célia. Sério, né? Nesse pacote, né, já que você ia para o congresso, eu fui pela obra de Maria, então ali estava no roteiro São Giovanni Rotondo. E por providência, foi o ano que o corpo do Padre Pio foi exumado e foi exposto. Né? Então eu tive a oportunidade de ir lá. Só que é um lugar extremamente tumultuado, vamos dizer assim, pela quantidade de pessoas que vão lá. E era o ano da exumação. Então o número de peregrinos que estava querendo ver aquela maravilha não é, era muito maior do que é hoje. Porque hoje muita gente já viu. Mas ali era novidade para todo mundo. Então quando chegou lá, eu levantei de madrugada, porque eu queria pegar a fila logo. Queria ser o primeiro da fila, né? Não é? Daí eu falei, eu vou na missa das 6 horas da manhã, que era às 5 horas da manhã a missa, 5 horas da manhã. Fui na missa às 5 horas da manhã, eu falei, acabou a missa, eu entro na fila, não quero nem café da manhã. E olha que café da manhã de hotel é bom, hein? Eu falei, não quero nem café da manhã, eu quero ir logo lá entrar. Né? Peguei a fila, fui o primeiro. Falei que ele era o primeiro. Só que depois que a gente chegou na fila, eu, o Marcos e a Célia, começou a chegar gente. E aquela fila foi crescendo, crescendo. Né? Beleza. Entramos lá. Não é onde o corpo dele fica hoje, naquela capela toda bonita que fizeram, né? Era um outro local. Entramos. Fui lá onde estava o corpo dele. Acontece que eu já usava hábito. Naquela época. Né? Porque a gente não usava hábito desde o início da comunidade. Mas a comunidade estava aí... Acho que 2002, mais ou menos, que a gente começou a usar o hábito. Né? E tinha um espacinho ali perto do corpo do Padre Pio, que era um espaço reservado para os frades de lá.
os capuchinhos. Ah, sim. E estava vazio. Eu olhei pro meu hábito, olhei ali que estava escrito reservado pros frades, eu falei, será que vão se incomodar? Né? Daí eu peguei e fui indo pro cantinho assim e entrei no lugar dos frades. Né? Ou não era garantido. Não era garantido, eu fui fazer um vamos teste, lá, né? Se o guarda me ver. tirar daqui, Uhum. eu peço desculpa, Claro. eu me despiate, né? Ia saindo dali, Passar uma né? vergonha, Passar mas uma tá vergonha, tudo mas bem. vá bem, né? Fomos lá, entrei, o Marcos e a Célia, não, eles deram... Que dó. Porque você podia entrar, Uhum. fazer isso daqui em torno do corpo e já sair, porque é a fila, né? Eu entrei ali e ali fiquei. E ali permaneceu. 40 minutos. Nossa. Olha lá. Né? 40 minutos. Daí rezei tudo que eu tinha que rezar ali Claro. e pensei assim, bom, agora ficar também é abusado do milagre, né? Daí peguei, me enfiei na fila e fui andando com o povo e saí. Né? Então, Foi uma eu percebi graça. que foi um carinho Foi uma graça. do Padre Pio, porque ninguém podia fazer aquilo, né? Então, o hábito ajudou, Padre Pio ajudou, Deus abençoou, né? Ficou E eu tudo pude certo. ficar esse tempo lá. São João da Cruz. São João da Cruz. São João da Cruz é recente, né? Bem Recente. recente, Poucos né? anos que São João da Cruz é o nosso terceiro baluarte. Não vou dizer que é o último, mas creio que seja, porque eu tô vivo, né? Então, comigo vivo, coisas ainda podem acontecer. Isso. Enquanto o fundador é vivo, coisas Isso é novas importante, podem pois podem é importante surgir. falar. Depois que o Isso. fundador morrer, né, a coisa meio que se congela no sentido de que a comunidade está fundada. Isso. Né? Hoje ela está em fundação. Certo. É um processo de fundação. Né? São João da Cruz foi... Eu estava em dúvida, na verdade, entre São João da Cruz e São Bernardo de Claraval. Eram os dois. Duas né? potências. Duas potências. Duas potências em formação espiritual, Nossa. duas potências em formação humana. Mas quem foi instrumento de Deus para me iluminar foi Dom Henrique Soares. Ah, que bênção. Né? Dom Henrique Soares, não foi pessoalmente, não. Foi vendo um vídeo dele no YouTube de poucos minutos, pouca duração. Perguntaram para ele, Dom Henrique, o que o senhor fala das novas comunidades? Ele falou, as novas comunidades são um dom preciosíssimo para a igreja. É lógico que ele não falou assim, ele falou com todo o sotaque. Sotaque Né? dele. São dons preciosos para a igreja. Porém, uma coisa eu vejo que falta. Falta com que um carisma autêntico ele possa se aproximar de uma escola de espiritualidade que faz parte da tradição da igreja, para ali se nutrir, para ali ter o seu sustento, para ali poder colocar os seus pés. Não é? E aí isso sanou a minha dúvida. Por quê? Porque Santa Teresinha já é a escola carmelitana. São Padre Pio é franciscano. Se eu pegasse São Bernardo, ia ser uma terceira escola de espiritualidade. Sim. Daí nós ficaríamos em xeque. Qual das três? Como nós já tínhamos a primeira, por isso que é importante olhar para a história da comunidade, olhar para os sinais já dados por Deus. Isso que eu ia comentar. A comunidade nasceu numa paróquia carmelita. Sim. Porque eu fiz primeira comunhão, né, fiz catequese, crisma, tudo sob a tutela de um frei carmelita, Frei Clemente da Costa Neves. Falecido, mas que deve estar cantando ao lado de São João da Cruz no céu, porque era um santo homem bravo pra caramba, Misericórdia. mas santo, Uma bênção. não é? Santo, né? Ali estava a resposta. Eu não tinha que escolher uma terceira escola de espiritualidade. A gente já tinha a Carmelita. Então, eu escolhi São João da Cruz por causa disso. Né? E o itinerário formativo proposto, quando você pega em paralelo a noite escura e a subida do Monte Carmelo, é exatamente o processo de maturidade para que você possa viver a filiação divina, Isso. Eu não comentei. é? Que é o carisma da Dominus Salus. Então tá tudo respondido ali. Era ele, não tinha para onde correr. E hoje nós podemos falar com muita alegria e com muita gratidão, né, ao Carmelo, a fundação, a Reforma Carmelita, a Teresa d'Ávila, São João da Cruz, a Teresinha, que a comunidade bebe do carisma carmelita. Então o carisma Dominus Salus,
ele tem uma espécie de sonda que o alimenta, e nessa sonda passa a espiritualidade, a escola carmelita. E Santa Teresinha bebia de São João da Cruz. Ela era Então não tem como. Né? filha predileta de João da Cruz, né? Tudo que você tem dificuldade de entender em São João da Cruz, leia a história de uma alma e tá tudo ali como que batido no liquidificador para que qualquer criança consiga entender fácil e viver. Não tem como, né? E é interessante porque quando nós pega ali a vida de São João da Cruz, você vê uma profundidade ali numa vida de oração, né? Essa intimidade que ele tinha, né? E hoje, pelo menos assim, tô falando de mim, eu mais novo de comunidade, né? Um bebê. Mas eu vejo que a comunidade desde o tempo é um bebê, perto de 28 anos, com certeza, né? Mas assim, eu percebo muito esse crescimento. Entende? Assim, não tô promovendo, tá? A comunidade, porque a gente vai falar depois do vocacional, importante. Mas eu olhar esse crescimento mesmo espiritual para a comunidade, né? Dentro ali, porque eu tô, vamos lá, 5 anos, 6 anos, muita mudança. Olha, teve um marco, tá? Na história da comunidade. E eu vou pedir pro João falar um pouquinho da mudança que ele percebeu depois disso. A comunidade foi para o Rio Grande do Sul e começou a participar da escola de formação para formadores, promovido pela comunidade Oasis, né? Que, aliás, é a nossa segunda referência no Brasil. Né? Eu acredito assim que nós vamos ter uma eterna gratidão com a Maria Francisca, com a Gislaine e com a Verinha da Canção Nova, porque nessa escola de formação, a Verinha da Canção Nova também ia para passar o conteúdo. Né? Inclusive, a Verinha já esteve na Dominus Salus pregando o retiro interno nosso, o retiro anual. Né? E isso foi um marco. A escola de formação, a comunidade, ela tem... Né, como a história é dividida em antes e depois de Cristo, a história da comunidade é dividida em antes da escola de formação e depois da escola de formação. Eu acho que o João... Ele pode falar um pouco do que ele testemunhou do depois da escola de formação na Dominus Salus. Né? Aliás, na Javé Salva, né? Na época era Javé Salva, né? Mas como mudou, né? Veio formação pessoal, veio conteúdo, muita coisa, né, João? Veio algo assim que para complementar aquilo que parece que faltava alguma coisa, faltava algo, né? E a hora que toda essa escola, ela veio mesmo para incorporou muito a formação da comunidade, né? Então eu vejo assim, o pessoal, a oração, a vida de oração, a vida em comunidade, ela deu uma alavancada gigantesca. Então é aquilo que a gente diz, né? A caminhada no dia a dia, Deus vai se mostrando. E olha, foi muito grande mesmo o salto da comunidade, né? Em todos os sentidos. A gente que está de fora, né, dos oblatos e vai lá na comunidade, na sede, a gente vê quanto as coisas estão acontecendo, né? Por causa da formação. Né? O crescimento que os irmãos tiveram, o pessoal que vai em busca é um alimento muito mais sólido que eles buscam lá, que eles recebem. Então, a ação de Deus dentro do carisma, depois dessa escola de formação, cresceu muito, né? Cresceu muito. Então, é quase que palpável, né? A ação de Deus no meio de nós. Tanto que várias outras comunidades mais novas, né? Chamam a Dominus Salus para dar formação. E a comunidade acabou sendo uma referência formativa hoje, fruto, né? É tudo fruto da escola de formação. Tudo fruto. Eu não tenho como negar, porque foi ali, né, que nós tivemos uma mudança significativa na vivência fraterna, na vida de oração, em viver com mais autenticidade o carisma, com mais responsabilidade. A própria missionaridade da comunidade ganhou um novo impulso. Passamos a viver aquilo com muito mais seriedade, porque a escola de formação para formadores, ela é muito profunda. Né? Até estou aqui fazendo propaganda, porque
Quem não foi para o Rio Grande do Sul fazer essa escola de formação, precisa ir. Eu sei que a Oasis, ela sai para dar essa formação em alguns lugares, mas não é a mesma coisa. Você precisa estar lá na casa deles, da onde de fato brota esse Oasis. Esse carisma. Esse carisma Oasis, que a gente bebe, toca aquela realidade e aquilo de fato sacia, mas sacia provocando mais sede, porque daí você vai ser saciado mesmo, vivendo aquilo dentro do teu carisma, e não dando um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que é o carisma deles, mas trazendo para o teu e deixando o seu florescer, né, dentro daquilo que é ensinado. É maravilhoso. E a Dominus Salus nisso, ele, tanto vida como aliança, foi muito edificada. Foi. Né, depois de tudo isso, porque nós recebemos uma formação muito mais sólida, muito mais consistente e conseguindo aplicar melhor na nossa vida. Porque antes chegava para nós o quê? Era aquela formação, né? E vida e aliança aplicava, mas não, depois disso eu vi que teve uma separação. A vida, sim, tem sua realidade e nós, aliança, temos a nossa. E teve essa separação sem deixar de estar unidos. Exatamente. E também traz o crescimento ali espiritual, né? Porque eu vejo assim, né, com outras pessoas que eu convivo muitas vezes fora, que eram, né, porque eu vim de fora, né? Vamos dizer assim, antes de entrar mesmo da comunidade, outros movimentos, como vocês também, né, trouxeram toda a história. Mas eu percebo muito assim, que essa formação leva a um crescimento espiritual, para você olhar e falar assim, quem realmente é Deus na sua vida? Primeiro ponto. Exatamente. Né? Porque quem é você para Deus? Exato. Porque você tem que ter um autoconhecimento, né? Sim. É interessante porque você vê que não é uma resposta decorada. Não. Né? Mas é uma experiência provocada. É diferente. Isso. Né? Você não vai repetir o que São Pedro falou. Não. Né? Quem sou eu para vocês? Tu és, né? Tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Não é repetir essa resposta. Bem isso. Né? Você até repete, mas de outra forma, e não porque você decorou, mas porque a formação, ela provocou uma experiência de Deus na sua alma. Então agora Deus para você não é um conceito. Deus para você é uma pessoa. E a partir daí você se relaciona com Ele. E como vai nos ensinar os santos da igreja, se você o ama, você quer estar próximo. Né? O amado quer estar próximo do amante. Deus é o amante. Nós somos amados de Deus. Né? E você quer estar próximo dele. Com certeza. E isso é interessante porque traz também para os apostolados dentro da comunidade, né? Então, igual quando, né, o irmão estava falando ali do atendimento de oração, realmente é o carro-chefe da comunidade. Assim, a gente acompanha ali redes sociais ali, né, Tânia, que a gente está ali no marketing. Sim. Constantemente, toda hora alguém pergunta sobre atendimento ou sobre vocação, algo já bem, assim, direcionado, né? E até mesmo, João, ali, você ali, né, que eu sei que você também, porque nós 4 aqui participamos do atendimento, vamos dizer bem disso, porque nós atendemos. Como que é ali você enxergar também toda essa formação para levar dentro do atendimento? Eu vejo por mim, né? Toda essa formação, ela me levou a reconhecer que eu sou um filho amado de Deus, muito mais do que era antes, né? Então, esse reconhecer-se filho amado de Deus, ele te leva a algo muito grande, né? Então, você levar esse Deus que te ama, aquele que não tem uma experiência do amor de Deus, é muito rico. Então, muitas vezes a pessoa chega com um monte de problema e você começa a falar do amor de Deus, olha no olho dela, Sim. Você já começa a perceber que em 15 minutos, 20 minutos, a pessoa já tá, o olhar dela é diferente, o sorriso dela é diferente. Por quê? Porque você vê a ação do Espírito Santo penetrando naquela alma, né? E quando a ação do Espírito penetra naquela alma, você já começa a ter um retorno de ver Deus está ali e está fazendo algo maravilhoso, né? Eu falo que hoje eu dei alta para uma daquelas que eu estava atendendo, né? Eu falei para ela assim, né? Hoje nós encerramos a cura interior e você está de alta, né? Ela falou assim, olha, esses dias que eu estive aqui com vocês, eu andava torta. Hoje eu me levanto, porque sai um peso dos meus ombros e eu sinto uma paz tão grande e eu sei que hoje eu sou amada de Deus.
Isso é lindo. Lindo. Com Não certeza. não tem nada que vem te falar para você que te paga. Não tem, né? É muito gratificante você ver a ação poderosa do carisma agindo na alma dos irmãos. Isso é lindo demais, né? E isso é uma coisa que nos incentiva cada vez mais a estar indo ao encontro desse irmão necessitado. E diante de toda essa realidade que a comunidade vive hoje, depois dessa divisão aí, né, da escola formativa e tudo, eu vejo que a comunidade realmente teve muitos frutos, né? Hoje nós temos uma editora, Sim. a Profécio Fidei, nós temos um apostolado da educação, nós temos os eventos que nós promovemos para arrecadar fundos para o sustento da comunidade, né? E tem também os retiros, os cursos, e através dos retiros vai muito de encontro com o atendimento de oração, porque nós vemos pessoas chegando tão prostradas e no término do dia, né, que terminou o retiro, a pessoa sai, nossa, nas nuvens, obrigado, Deus abençoe, né? E nós vemos que nós não somos nada, Não. que é o nosso pequeno sim, né? Que se nós conseguirmos dar um sim maior, Deus vai fazer mais. Então, do nosso pequeno sim, Deus já faz grandes coisas, né? E sobre a Profécio, como surgiu, né? Quais os livros da comunidade hoje? Gostaria de falar um pouquinho? A Profécio Fidei, na verdade, nasceu primeiro como intuito de cursos, né? Isso, né? Era uma escola de formação, digamos assim, que nós queríamos ensinar coisas sobre a doutrina da igreja. Então, um curso sobre Mariologia, um curso sobre a vida dos santos, né? Um curso sobre escatologia. Então, era Escola Profécio Fidei. Sim. Isso. Uhum. E depois começou a vir a inspiração de uma editora, né? Desse selo editorial com o nome que estava na dúvida, né? Que nome que nós vamos colocar? Olha, falei, se nós já temos o nome de uma escola, né, que promove cursos, que é Profécio Fidei, não vamos inventar mais um nome, né? Vamos pegar o próprio nome e vamos transformar ele em selo editorial, porque o objetivo dos livros a serem publicados vai ser levar até esse povo, né, aquilo também que sacia, como também os cursos que a comunidade promove. Sim. Então aí o primeiro livro mesmo que foi publicado com o selo foi o Diário de uma Alma. Não é Diário de uma Alma? Vamos ver ali. O nome do livro de São Rafael eu confundo. Por causa do livro Deus e Minha Alma. Deus e Minha Alma. Eu estou confundindo aqui. É Deus e Minha Alma, Isso. não é? Que são os escritos finais, os últimos escritos de São Rafael Arnaiz. Uma obra inédita no Brasil. Né? Então, o José Câmara traduziu para o português. Tivemos a possibilidade, então, de publicar. Fizemos um bem bolado com ele, conseguimos publicar. Depois veio a continuação, os escritos espirituais de São Rafael Arnaiz. Depois tivemos São Manuel Gonzales, o bispo do Sacrário abandonado. Depois publicou o livro sobre Halloween, né, alertando o povo de Deus dos perigos, sobre cura entre gerações, o livrinho de oração, Lançai o Grito de Guerra. Isso. Né, depois o livrinho de oração também de cura entre gerações, rezando pela árvore genealógica. Isso, correto. Depois um só de instrução, de formação sobre cura entre gerações. Uhum. Né? O de ideologia de gênero, falando sobre a perversão, né, da verdade na ideologia de gênero. Enfim. Né? O livro do Padre Pio, que lançamos recentemente. Dom Gabriel. De Dom Gabriel, olha, esquecendo aqui do livro do Dom Gabriel, a Via Sacra de Dom Gabriel. Correto. E a Via Sacra de Padre Pio, com os textos de São Padre Pio, né? A meditação das estações. Ó, a quaresma tá chegando, hein, povo? Né? Temos aí duas opções de Via Sacra, né? A de Dom Gabriel, que é uma Via Sacra, é como se fosse a Virgem Maria narrando o sofrimento de Cristo. É profundíssima, né? E a outra que é dos textos do Padre Pio. Essa do Padre Pio é interessante. Tanto a do Padre Pio como o testemunho, né, Padre Pio e as almas do purgatório, Sim. nós tivemos a liberação direta do santuário de São Giovanni Rotondo para poder traduzir essas obras para o português e publicá-las no Brasil. Então nós entramos em contato com os frades capuchinhos que administram o santuário lá em São Giovanni, né, e eles liberaram para que nós pudéssemos publicar em português. Né? Então são obras que estão chegando, obras que
Tem mais aí que já está a caminho, É isso que que eu ia está, falar, tem livros né, aí tem no livros aí que estão no mas, forno, né, que vão, se Deus quiser, esse ano ainda sair mais alguns. Recentemente, né, foi relançado uma nova edição do Lançai o Grito de Guerra. Correto. Foi revisto, ampliado, né, dobrou o número de páginas, facilitou muito para que as pessoas pudessem agora, durante o dia todo, ter momentos de oração de combate espiritual. Né? Então, momento da manhã, momento da tarde, momento da noite, como uma espécie de divisão de liturgia das horas, seguindo o mesmo ritmo praticamente, de laudes, vésperas e completas, mas com orações de cura, de combate espiritual, de libertação, para que as pessoas possam entrar nesse combate. Nos dias de hoje, isso está sendo cada vez mais necessário, não é? Tem que ser uma vida de oração realmente diária, e todos os momentos. Na hora que você abrir os olhos, você tem que estar... E o objetivo da editora é isso. esse, levar até as pessoas esses conteúdos de uma... Essa é mão dupla, né? Nós oferecemos ao público isso, o nosso preço é bem acessível, Sim. nossos livros não são caros comparado aí com outros lugares, não é? E a venda desses livros ajudam na manutenção da comunidade, né? Então, as pessoas são beneficiadas e a comunidade também é mantida, né, dentro das necessidades dela. Os livros e os cursos, né? Os cursos, tem curso chegando também. Com Pois cursos. Estamos com 2 cursos aí, do bom e do melhor, hein? Dia 3 de março, nós vamos ter um com o tema a psicologia diabólica, né? Como é que as forças demoníacas atuam na mente humana. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. Então vai começar 8 horas da manhã e vai até 8:30 da noite. Vai ser um dia bem intenso de formação, de reflexão. Semana que vem, as inscrições... Aliás, essa semana, Isso, inscrições correto. abertas. Essa semana, né, inscrições abertas. Vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. É o dia todo. Né? Uhum. E no dia seguinte, no dia 4, nós vamos começar um curso que serão todas as segundas-feiras, pegando março, abril e indo até dia 20 de maio, se eu não me engano, né? Com o tema A Evangelização das Profundezas, onde nós vamos trabalhar a necessidade do evangelho atingir o profundo da nossa alma, não só a superfície do nosso intelecto, mas o profundo da nossa alma, combatendo as doenças espirituais, conhecendo quais são os verdadeiros anseios da alma humana que existe por detrás de cada pecado mortal, não é? E a oportunidade que as pessoas vão ter de ter acesso a esse conteúdo e de combater o mal nas suas vidas a nível de pecado e poder se abandonar nas mãos de Deus e viver uma vida mais plena de conversão. Então são 2 cursos aí que estão imperdíveis, né? Que está para começar. E eu convido você que está nos acompanhando, as 2 inscrições já estão abertas, né? Tanto do curso da psicologia diabólica, como também a evangelização das profundezas. Vagas limitadíssimas. Então, faça a sua inscrição. Não perca a oportunidade. E falando em convite, né? O que você diz para aquelas pessoas que falam, eu gostaria muito de conhecer a comunidade, começar uma caminhada? Pois é, primeira coisa precisa coragem, né? Coragem, né? Mas as pessoas que desejam, né? Primeira coisa, elas devem entrar em contato com a comunidade. Isso. Né? E lá vocês vão pedir para conversar com a irmã Michele, ou com o irmão André, ou com a irmã Ariane, que são os 3 que hoje, da comunidade de vida, eles são responsáveis pela parte vocacional da comunidade. Né? E ali vocês vão ser orientados a começarem participar dos encontros vocacionais. O próximo agora começa, nós vamos ter o primeiro do ano agora em fevereiro. Isso, dia 25. Dia 25 de fevereiro, então nós vamos ter o primeiro encontro vocacional. Né? Então ligue na comunidade, pegue informações de horários e tudo mais. Né? Não precisa fazer inscrição, não tem taxa, mas você precisa receber algumas orientações para participar. Então ligue lá, faça contato, dê esse primeiro passo. Ou acompanha nas redes sociais, porque Isso. Instagram, Facebook, tem muita coisa. Está sendo colocado tudo ali. YouTube. Né? Isso. Tudo está sendo colocado ali, tudo está sendo disponibilizado ali. Então, se aproxime, né? Dê esse passo de se aproximar. Esse é o primeiro passo. Né? Ter essa coragem de fazer uma aproximação da comunidade. E outra, encontro vocacional não é compromisso de nada.
Encontro vocacional é para conhecer o carisma, para conhecer um pouco da nossa espiritualidade, do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, começa a fazer sem compromisso. Se for, o Espírito Santo vai lhe sequestrar. É bem isso. Né? Porque o Espírito Santo ele vai seduzir o seu coração. Né? E depois de um tempo você vai poder repetir as palavras do profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir numa luta desigual, dominaste-me, e foi tua a vitória. E vale a pena. Vale. Né? A melhor coisa que existe é ser vencido por Deus. Né? Então, o primeiro passo são os encontros vocacionais e o resto... E muitas vezes as pessoas pensam, mas eu vou fazer um encontro vocacional, mas eu não queria usar hábito, eu queria casar. Ou eu já sou casado e quero ir com a minha família. Seja bem-vindo. Os oblatos. Exatamente. Os oblatos da Dominus Salus. Comunidade de aliança. Né? Está aqui a realidade do João, está aqui a sua realidade, Sim. está aqui a realidade do Tiago. Correto. Não é que não são comunidade de vida, tem a sua vida lá fora, o seu trabalho, né? Mas são consagrados a esse carisma. E são tão consagrados quanto aqueles que estão na comunidade de vida. A diferença está no tipo de consagração. Claro. Nós professamos votos e vocês fazem compromissos. Exatamente. Mas todos consagrados no mesmo carisma. Né? Então, todos bebendo da mesma fonte. Todos bebendo da mesma fonte. É bem isso. E até você trazendo isso, irmão, João, como que até é importante assim, né? Que às vezes assim, desculpa, tá, irmão? Mas às vezes a pessoa olha os irmãos, o hábito, tudo, e se interessa, né, Tânia? Pelas redes sociais é assim, o pessoal olha o irmão lá na foto, bomba, curtindo. Né? Ele tá magoado, ele tá magoado. No sentido Ele tá chateado, gente. Mas no sentido do quê? De mostrar também que muitas vezes que as pessoas que curtem são casados, têm uma vida, entendeu? Sim. Leiga, né? Não é uma vida religiosa, é uma vida leiga. Sim. E muitas vezes eles olham e falam, aquilo não é pra mim. Sem entendeu? saber que existe. Porque não conhece. Os oblatos. E aí me veio uma pergunta assim, né, que você foi comentando. Como que o João César concilia a vida matrimonial, toda a tua vida, né, que você tem no dia a dia, pai, avô, tudo, com a vida como oblato? O oblato, dentro da Dominus Salus, ele é muito cobrado pelo estatuto, né? Mas o que é esse cobrado? É para a gente se tornar um homem, uma mulher mais próximo de Deus. E mais próximo de Deus, quanto mais você estiver perto de Deus, fazendo uma vida de oração, uma vida na caminhada, tudo o resto vem por acréscimo. Então, você consegue conciliar o matrimônio, você consegue conciliar a educação dos filhos, você consegue se divertir com os netos, né? Estragar os netos, né? Porque os netos, os filhos que educam, né? Os netos e os avós estragam, né? Mas Deus, ele tem que ser o centro, né? O centro é Deus, o resto a gente consegue acertar. Eu digo assim, né? Eu faço a minha reflexão à noite, a minha memória do dia. Quantas horas eu perco fazendo nada? Né? Acho que fiz tanta coisa no dia, quantas horas eu deixei de fazer? Então aí que eu vejo a ação do carisma entra por quê? Porque a gente consegue dividir as coisas. O tempo de oração, o tempo com a esposa, o tempo com os filhos, né? Com os netos, e sobra tempo para fazer muita coisa. O 24 horas é muito tempo? Não. E ao mesmo tempo Por quê? Fazendo em Deus, tudo vai se encaixando. Então a gente tem tempo para tudo. Né? Quando eu trabalhava, né? Hoje eu não trabalho mais, né? Aposentado, mas quando eu trabalhava, era mais difícil? Por quê? Porque você tem um tempo dentro do trabalho. Mas aquele tempo, ele era suprido pela graça de Deus. Então não faltava nada. Nada falta. É difícil? Né? Deus nunca chama a gente para dar tudo de mão beijada, tudo fácil. Ficar sentado né? no sofá lá. A vida de santidade precisa de esforço. Né? Para ser santo, nós precisamos nos esforçar. Né? Então, buscar em Deus. E tudo fica muito mais prático. Pois é. Às vezes as pessoas falam assim, né? Mas Deus pede muito. Não, Deus não pede muito. Deus pede tudo.
Exatamente. Né? Deus não pede muito, Deus pede tudo. E é isso que é o sofrimento das pessoas hoje. Porque o homem velho, a mulher velha, o homem e a mulher acostumado, né? Esse homem, esse Adãozinho, essa Evazinha que vive dentro de cada um de nós, né? Como uma das irmãs lá na comunidade briga, ela fala, eu tenho uma Eva cabeluda dentro de mim que precisa morrer, não é? Então, esse Adão, esta Eva que existe dentro de cada um de nós, ele é que sofre com isso, né? Porque esse homem novo que é gerado em Cristo é um prazer para ele dar tudo para Deus. Então, esse sofrimento vem do homem velho que agoniza, que quer reter as coisas para si. Sendo vida ou sendo oblato, viu? Sim, sim. Porque quem é da vida no começo, né, eu lembro o irmão André. Não sei se vocês lembram quem é o irmão André. Uma né? pessoa muito simpática. O irmão André, eu lembro que quando ele veio fazer a primeira experiência, né, viu, gente? O irmão André tá aqui nos bastidores, né? O irmão André, quando ele veio fazer a primeira experiência na comunidade, que eu comecei a conversar com ele, quando ele passou os primeiros dias lá, eu falei, e aí, André, o que você tá achando? Ele falou assim, nossa, né, como que o sino toca aqui pra gente rezar. A gente sai de uma oração, não demora muito, o sino toca de novo. Daí quando a gente tá fazendo, ir lá, toca o sino, a gente reza, não? Eu falei, graças a Deus. Não é? Graças a Deus. E é porque a gente reza que a gente tá em pé. Se não... Né? E os oblatos também. Porque, como o João falou, o Estatuto dos Oblatos é exigente. É exigente. Por quê? Porque para o homem acostumado no mal, quando eu digo homem, eu quero dizer ser humano. Ser humano, claro. Não é? Não vou ficar aqui fazendo politicamente correto. Para o homem, para a mulher, não, estou falando em português. A Né? pessoa. Então, para o homem, né, para o ser humano acostumado no mal, e todos nós somos. Todos nós temos a ferida deixada pelo pecado original. Sim. A nossa natureza Chaga. é ferida. Né? O batismo, ele apagou o pecado. Mas o próprio catecismo fala, ficou para a luta as concupiscências. Ficaram para a luta as concupiscências, né? Para a gente sair delas, a gente precisa de uma espécie de terapia intensiva. E o Estatuto é essa terapia intensiva. Rosário diário, isso é dos oblatos. Rosário diário, Eucaristia pelo menos 2 vezes por semana, além da dominical. Sim. Pelo menos 2 horas por semana de adoração eucarística. Confissão. Né? Confissão com frequência. Não é? Alexio divina. Não é? Nossa, mas tudo isso é. Por quê? Porque nós somos como pessoas que sofrem com dependência química. Que precisa de um tratamento para se desintoxicar daquela substância. Todos nós, corre nas nossas veias o sangue do sussurro da serpente. Sereis como deuses. Quer dizer, você não precisa rezar, você se basta. Para que o rosário? Para que a confissão? Para que a Alexio divina? Você está cansado, você trabalhou hoje. Você fez faxina. Merece. Né? Muitas vezes Pra como quem... São Paulo também, né? São Paulo, ele achava que estava fazendo tudo. Né? Só que a hora que ele se depara com a grandeza de Cristo, aí que ele começa a fazer tudo, né? Ele larga tudo mais ainda, né? E ele no fim ele diz, né? Por causa de Cristo eu larguei tudo. Tudo. Né? Tudo. Ele não ficou com nada. Então muitas vezes também nós pensamos que largamos tudo. Ah, eu tô na igreja de domingo, larguei tudo. Não largou tudo. Tem muita coisa para largar ainda, Sim. né? Então tudo aquilo que o Estatuto pede é justamente para isso. Tudo. Não é? Para nos colocar Porque em ordem. o Senhor não quer muito. Tudo. O Senhor quer tudo. Não é? E enquanto o sussurro da serpente ecoar dentro de nós, nós jamais seremos todo de Cristo. E o que é que vai calar essa serpente? Rosário, adoração, Eucaristia, Lexio divina, confissão, jejum, as formações, a fraternidade, o amor não é? entre Os irmãos. retiros, o amor entre os irmãos. Tudo isso entra como antídoto. Sim. Que vai matando, eliminando, expurgando do nosso ser aquilo que a serpente introjetou no Éden. Não é? E vai nos tornando o quê? Imagem e semelhança de Deus, cada vez mais. A gente fala, o carisma da comunidade é restaurar o ser humano à imagem e semelhança de Deus, tá? Só que os primeiros são os membros. Isso. Né? Não é quem vem receber oração, não é quem vem participar de um retiro. Nós somos os primeiros e nós temos o dever
o direito e a responsabilidade de vivermos o máximo que nós conseguirmos atingir da filiação divina. Pelo batismo, já é uma responsabilidade. Pelo Sim. carisma, essa responsabilidade é dupla. É maior. Não é? Ela é maior. Então, não tem para onde correr. Por isso que é exigente. Porque afinal, né, nós queremos ver a Deus. Queremos ver a Deus. É o lema desse ver a ano. Queremos ver a Deus. E ninguém vai ver a Deus cochilando na rede. Não. Né? Ninguém vai ver a Deus com preguiça de rezar o terço. Ninguém vai ver a O Deus... bonito que eu vejo em tudo isso é que, como você falou, né? Deus não quer muito, ele quer tudo. Mas ele nos dá tudo. Nos dá tudo. Isso me lembra, olha, Nossa, é... o Papa Bento XVI, Sim. ele tem essa frase aí. Ah, Quando ele se dirige aos jovens que estão lá deixando ferver no coração alguma coisa, ele fala, não tenham medo de Cristo, porque Cristo não tira nada, ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo. O Alexandre falou de Frei Clemente, uma vez ele disse Ai, para nós jovens lá na... Figurinha. Né? E ele falou assim, para nós, né? Tinha um grupinho de jovens ali. Quando nós éramos jovens. Eu já era um pouquinho mais velho, né? Mas ele falou, no sentido dos jovens, ele falou assim, se o jovem gosta de desafio do mundo, né? Não existe maior desafio do que seguir a Deus. Não é rotina. É algo novo todos os dias, né? E todos os dias seguir a Deus é uma aventura para o jovem, né? Isso aí marca muito na vida da gente, né? Então hoje, velhinho, ainda eu vejo que é uma aventura. Velhinho. João, velhinho, João, Ô, misericórdia. João, quantos anos você tem? 56. Velhinho, gente. Pelo amor de Acha Deus. que É pode. Coitado de quem estiver assistindo tem mais que É o um João. tipo- é um- Começa a chorar. Vai chorar. Vão para atendimento Vão se achar de oração. mumificados. É um ver naquela época, né, e até hoje, essa manifestação. Frei Clemente foi algo espetacular na nossa vida, né? Eu falo assim, na minha vida ele foi o início de tudo, né? Em tudo, né? No toda namoro com a braveza. Denise, Ele no amava. nosso noivado, no nosso matrimônio, ele ajudou muito a gente, né? Todo aquele processo todo. Depois também, né? Com o grupo de jovem, no início da comunidade, como esse homem, ele nos acolhia, né? Então, eu vejo assim, tudo tá lá atrás, né? É por isso que as pessoas que vão até a comunidade hoje, é importante saber que Deus sempre vai ter um começo para a nossa vida que vai marcar toda a nossa história. Né? Como nós falamos aqui hoje, né? 28 anos de uma história, mas o início, nossa, como nos marcou. E marcou um selo que nos traz até hoje. Nunca descobrimos tudo, né? Mas aos poucos Deus foi se revelando, as coisas acontecendo, e aqui estamos nós, né? Todos juntos, né? Quantas vezes nós choramos juntos, quantas vezes nós sorrimos juntos, e Deus, ele faz algo maravilhoso na nossa vida, e por que ele não pode fazer na vida dos outros também, né? E é bonito isso, assim, que eu vejo muito na nossa realidade, até de aliança, a vida também. Mas, que nem o João, eu conheço o João há mais de 30 anos. Mas, às vezes, eu olho para o João e ele não precisa falar nada. Ou para a Denise, eu sei que ele não tá bem ou que ela não tá bem. Você eu conheço há uns 6, 7 anos. Eu olho para ele com a Joyce e falo, aconteceu alguma coisa? É bem E isso. eles a mesma coisa. Senão, às vezes, do nada, eles mandam mensagem, tá tudo bem aí? Eu falo, hoje não tá, né? Porque a gente percebeu Que na você não oração tava que muito você não tá legal. bem. Então, é esse vínculo de amor que Deus coloca, Essa vida fraterna, essa né? vida fraterna, Em Deus. que pessoas Família. da nossa família, Família. não tem tanto assim. Por isso Pois que eu é. disse que o carisma, ele é um laço mais forte Forte. do que os laços sanguíneos. É, exatamente. É mais forte. Porque o vínculo, ele é espiritual. Pois é. É uma graça muito grande, uma graça muito grande. E assim, último ponto, assim, né? Antes da gente também estamos encerrando, né? Vamos dizer assim, nosso Sim, programa. nosso horário né? já urge. Mas assim, vocês também trazerem ali, né? Vamos dizer assim, dica, conselho, ou sei lá, qualquer coisa, igual que você comentou lá da coragem, né? Mas assim, aquela pessoa que ela percebe ali que tem algum chamado ali diferente, mas não que ela não consiga dar o passo, mas
o que ela deve buscar primeiro? Eu sei que sem Deus. Deus eu sei, né? Que Deus tem que ser o centro. Mas na tua vivência, qual foi, irmão, o teu primeiro passo? Sabe? Ali onde você falou, é ali que eu tenho que buscar. Meu primeiro passo foi ter a coragem Uhum. de conhecer lugares. Porque eu não sabia que era para fundar Sim. a comunidade. Uhum. Eu sentia esse chamado de alguma forma, de algo a mais. Então eu tive que me colocar em busca. Sim. Né? Falar que eu sinto um chamado, mas cruzar os braços Não dá. não vai se concretizar nunca. Uhum. Então você precisa se colocar a caminho. É uma pedagogia de Deus bíblica. Abraão, sai da tua terra. Sim. Sai, porque no caminho eu vou te mostrar. Exato. Não é? Então ele não chegou para Abraão e entregou um celular com o aplicativo do Waze, Não. não é? Dizendo qual era o ponto de partida, qual era aonde Abraão tinha que chegar. Sai, porque no caminho eu vou te mostrar. Então, o primeiro passo é se pôr a caminho. Né? E para isso você precisa descruzar os braços, descruzar as pernas, sair do sofá. Né? Já que se gasta tanto tempo, às vezes, em celular, em computador, Sim. começa a buscar. Né? Carismas, coisas que te atraiam, institutos, ordens, congregações religiosas, novas comunidades. Né? Comece a buscar, vê aquilo que te chama a atenção, vai, conhece, conversa. Liga, manda e-mail, faz alguma coisa, ressuscita, filho. Sei. Não é? Sai do marasmo, não adianta só aquilo que ecoa do lado de Deus. A voz de Deus precisa encontrar eco no nosso coração. Deus está chamando, faz alguma coisa pelo amor de Deus, porque ele não fica chamando para sempre. Não é? Ele chama, e Santo Agostinho tem uma frase que eu trago ela sempre para minha vida. Eu temo a graça de Deus que passa e não volta mais. Então, se Deus está te chamando hoje, faça alguma coisa hoje, agora. Não deixe para depois. Eu já atendi muitas pessoas frustradas. Sim. Que deixaram passar. E tomaram um rumo completamente diferente na sua vida daquilo que Deus a chamou nos inícios. Só que hoje eles não podem mais voltar atrás. Porque eles já têm uma estabilidade, uma estrutura que não os permite voltar atrás. Não é? Vamos supor, uma pessoa que tem vocação para o celibato casou. Sim. Tem filho. Acabou. Não é mais. O que eu vou falar pra pessoa? Olha, agora você pega e bota veneno no café do seu marido. Não tem como. Não, de forma né? alguma. Não pode. Né? Ou falar, olha, você bota veneno no café. Não tem como. Imagina. Agora, abraçou, né? Você vai ter que aprender a andar com o step pro resto da sua vida. Não é o original, é o step. Não é? Então, quando Deus chama, põe-te a caminho. Urge. Vai, faz alguma coisa. Vai dar medo? Vai com medo. Eu não vou falar pra você, você não vai sentir medo, você não pode sentir medo. Não, você vai sentir medo, você vai sentir insegurança. Vai com medo e vai com insegurança. E coloca tudo nas mãos de Deus. Esse é o primeiro passo, Thiago. Perfeito. Um próximo é de acordo com a história de cada um. E é importante dizer, né, mesmo, isso eu acho que você até trouxe mais, sabe, complementou mais do que você já tinha trago todo o nosso papo, né, porque realmente as pessoas verem que vocação não é uma brincadeira. É movimento. É movimento. É sempre constante movimento para o alto. Uhum. Para o alto. Correto. E na Dominus Salus nós temos vocações para todos os tipos de vida, né? Sim. Tem o celibatário, tem Os casados, os os solteiros, né? Tem as pessoas que não estão casadas hoje, mas que seguem na castidade. Sim. Para que estar com... tiveram nulidade matrimonial. Isso, tem várias tem situações. todas essas situações. Exato. Pois é. Então venham conhecer a comunidade. Sim, venham conhecer a comunidade. Esse carisma está fervendo, está, né, nesse caminho de fundação. Né, e graças a Deus tem atingido cada vez mais pessoas. Diante de toda essa conversa, né? Às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas eles são tão sérios, né? Não fazem uma confraternização? Não, gente, nós fazemos confraternizações. Nós temos nossos momentos, né? Entre os irmãos, onde nós fazemos um churrasco, né? Como o de aniversário da comunidade, que nós vamos estar reunidos. Tem a missa, mas depois nós vamos ter nosso momento, onde nós passamos o dia todo em confraternização. Uma confraternização sadia, porque nós não precisamos de bebida alcoólica para ser felizes, não precisamos de nada que uma festa do mundo oferece. E não só esses momentos também, assim, festivos, vamos supor, toda terça-feira à noite, os homens
alguns homens, né, se reúnem Pra para jogar, jogar futebol. futebol. Não é? Sim. Agora, eu não vou. Não, Porque porque ele foge mesmo. eu fujo, né? Porque agora eu emagreci, mas senão iam me chutar no lugar da bola, né? Mas nunca foi, digamos assim, a minha pegada, né? O futebol. Quando eu era criança, assim, mas depois engordou, daí parou, né? E tudo mais. Mas tem os homens lá que se reúnem, vão jogar As futebol, crianças, né? os filhos dos filhos, casais Sim, sim. vão toda terça-feira à noite, né? Tem os cursos, no final do curso, confraternização. Vai ter a semana da atualização, no final, confraternização. Comer com a missas, gente. As Missas, missas dos baluartes, baluartes. confraternização. Confraternização. Fora os extras, né? Sim. Porque o que acontece? Os casais, Sim. eles se comunicam. Não só Uhum. nas formações. O que eles vão fazer? Se encontram, um vai na casa do outro, almoça, Sim, com certeza. cria Sim, vínculos sim. maiores. Às vezes um é padrinho do filho do outro. Né? E é uma família. Né? Então, a família não se reúne só em momento especial. Né? A família está sempre reunida. Então, tem muita formação? Tem. Tem muita oração? Tem. Mas tem muita alegria, muita fraternidade. Com a graça de Deus. Muita ajuda, né? A coisa é recíproca, assim. Você sabe que o irmão tá precisando, você corre lá, o outro sabe, vai, e as coisas acontecem. Pois é. Mas o nosso papo tá bom, né, Tânia? Mas, Muito mais. precisa terminar, né? Infelizmente, né? Mas assim, agradeço muito, né? Primeiramente o irmão Alexandre, o João, pelo tempo de vocês, né? Por estar aqui. Pela Tânia, por estar comigo aqui, juntos, né? Nesse Santa Prosa especial. E assim, vocês dois falaram um pouquinho ali, quiserem, agora é hora de promover, entendeu? Falar da comunidade mesmo, porque a gente tem vários apostolados, a gente vai ter o retiro de carnaval que já tá, né, aí já, chegando. Então, assim, falar um pouco ali, convidar mesmo as pessoas, porque muitas vezes as pessoas, como a gente foi falando, né, acha várias coisas, mas quer ficar sentado no sofá. Mas é importante ali também ter o conhecimento. Tem nossas redes sociais, né, vai estar tudo no vídeo, embaixo, toda a descrição, enfim, né? Sim, Nossa sim. livraria, tem vários pontos. Então, nós temos, né, o canal do YouTube, tem o canal do Telegram, Sim. tem o Instagram, tem o Facebook. Sim. Meios não faltam. Então, Meios não procura lá, Dominus Salus, você vai encontrar. Né? E é lógico, vem até a comunidade. Acho que isso é muito importante. Né? Nosso primeiro evento desse ano vai ser o Retiro de Carnaval. Correto. Então, o Retiro de Carnaval ele vai ser domingo o dia todo, depois na segunda-feira só à noite e na terça-feira o dia todo. Então, as inscrições estão abertas, vai lá, faz a sua inscrição, venha conosco participar esse tempo onde tantas pessoas se utilizam para se perderem, venha você ser restaurado. Né? Venha participar conosco desse Retiro de Carnaval. Mas fora esse Retiro de Carnaval na Dominus Salus, a Dominus Salus também vai estar simultaneamente em Araxá, Minas Gerais, pregando o Retiro de Carnaval com alguns membros, e se eu não me engano, em Santana do Parnaíba também. Também. Não é? Correto. Santana. Também Retiro de Carnaval. Então veja, né, o carisma se expandindo, chegando em vários lugares, né, mas o objetivo aqui agora é venha conhecer, venha até a Dominus Salus. E lógico, pelas redes sociais as pessoas vão acompanhando os próximos eventos. Com certeza. Em março, além desses 2 cursos, nós vamos ter o Quebra de Maldições, Correto. não é? Que é dia 20... André, você lembra aí, meu irmão? 20 alguma coisa. Bom, acompanhe pelas redes sociais. Que já está Né? lá. Todo ano, esse retiro ele acontece na quaresma. Né? Depois, durante o ano, a comunidade promove também o retiro de silêncio. É o retiro mais procurado Nossa, da uma comunidade. benção, uma benção. Retiro de silêncio e cura interior. Né? Tem aquele que é feito com uma quantidade maior de pessoas, mas durante o ano nós promovemos similarmente, com um número menor de pessoas dentro da sede da comunidade, né, onde as pessoas podem participar ali 4, 5 dias em retiro. Né? Silêncio, algumas dinâmicas para a pessoa poder entrar naquilo que é o processo de cura e quantas coisas, quantos testemunhos, quantas graças são derramadas. Uhum. Né? Sim. Depois a gente tem retiro de casal, tem retiro vocacional todo mês, de fevereiro até novembro. Tem retiro de mulheres. Tem retiro de mulheres, retiro para os homens. Isso. Tem o Livrai-nos do Mal, né? Curados para amar. Curados para amar. Esse ano Não- com novidade. Com novidade. Com Com novidade. novidade. Esse ano vai ter novidade. Vai ter novidade. Retiro, né? Não falta Esse ano aqui retiro. o Curados para Amar promete muito. Você que já fez um Curados para Amar nos inícios, Volta. prepare para esse formato. Né? De vários dias em retiro, não só um dia. Prepare, arruma as malas.
né? Arruma as malas, né? E, lógico, toda semana nós temos o atendimento de oração. Exato. Né? Então, toda quinta, toda sexta, para você ser atendido, é só você agendar com um dia de antecedência. Então, você vai entrar em contato com a comunidade, um dia de antecedência, você faz o seu agendamento de quinta-feira das 15 às 19 e de sexta às 19 ou às 20 horas acontece o atendimento. Como que eu faço para agendar? Liga na comunidade um dia antes, a partir da 1 da tarde, e você faz o seu agendamento. E você, né, que sente essa vocação, né, um chamado ali, como o João e o irmão Alexandre comentaram, né, todo esse papo, né, não perca o nosso encontro vocacional também no dia 25 de fevereiro, das 8h30 às 17 horas, ali com um lanche comunitário, só trazer um prato de doce ou salgado, um refrigerante, e ali não tem taxa nenhuma. Então, ali você pode ver, né, ser acompanhado ali para ver realmente se tem esse chamado ao carisma Dominus Salus, né? Então, não perca a oportunidade. E muito obrigado novamente, irmão Alexandre, João, Tiago, Tânia. eu quero Pode finalizar falar, perdão. com um agradecimento muito especial aos nossos semeadores. Ótimo. Olha, né? Quem são os nossos semeadores? Os nossos semeadores são as pessoas que, mês a mês, colaboram conosco financeiramente. Por exemplo, esse estúdio foi pago com a ajuda dos nossos semeadores. Correto. Então, você que sustenta essa obra também, né? Torne-se um semeador Dominus Salus. Esse ano também com muitas novidades. Nós vamos começar a visitar, né, as casas dos semeadores, orar nas casas dos semeadores e deixar mesmo um agradecimento muito especial para vocês, porque vocês moram no nosso coração mesmo, vocês nos ajudam e a comunidade consegue se manter através da colaboração de vocês. Então, que Deus abençoe os semeadores e que Deus abençoe você também, que ficou conosco até agora, hein? E mais uma vez, venham conhecer a comunidade. Eu agradeço mesmo aos semeadores, porque a comunidade de vida, ela precisa se dedicar integralmente. Sim. Não é? E a missão. A missão, a estudo. Né? Então, veja, a gente paga faculdade, a gente compra livro, e às vezes livro caro, Livros que bons precisa, e caros. livros bons e caros. Sim. Não é? A gente precisa fazer curso. Não é? E tudo isso é possível graças a esses homens e mulheres que se tornam presença da providência de Deus no sustento da comunidade. Até você que não é semeador e pode colaborar conosco, aí na descrição do vídeo vai ter um link, né, onde você pode acessar para se tornar um semeador e fazer parte da nossa família. E saiba, agora em 2024, a comunidade pode estar indo na sua casa fazer uma noite de oração. Né? Esse é o objetivo desse ano. A gente vai retomar agora, vamos fazer noites de oração. Você pode convidar seus familiares, seus vizinhos, e vamos estar indo até a casa dos semeadores. Não tem um valor. De repente, às vezes as pessoas falam, mas eu só posso ajudar com R$10 por mês. Gente, é R$10. De R$10, Deus faz 1 milhão. Nossa, muita coisa. Né? Uhum. Com R$10 na mão de Deus, nossa, é isso. Isso. Certo, irmão? Certo. Muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer, né, a Deus por esses 28 anos, né, e como eu disse no início, né, que a gente passa por grandes provas, que a gente passa por grandes tensões, é verdade, mas nada se compara da alegria de servir a Deus. Sim. Com certeza, né, João? São Paulo tem uma frase que ele fala assim: os sofrimentos do tempo presente não se comparam, não tem comparação com a glória, né? É lógico que a plenitude dessa glória é o céu, mas Deus, na sua misericórdia, ele já nos deixa colocar os pés na água. Lá a gente mergulha, lá a gente vai mergulhar, mas aqui ele já vai nos dando a oportunidade de ir pondo o pé na água e até um pouco mais, não é? Então, é muito bom. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, se a comunidade acabasse hoje, o que você faria? Eu respondi, eu começaria tudo de novo, porque eu tenho certeza que é de Deus. E valeu a pena cada lágrima, cada sofrimento, porque a alegria que Deus dá, nada se compara. Nada se compara. Então que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui neste vídeo. E realmente não esqueça de curtir, compartilhar ali e também comentar.
e faça esse compartilhamento com outras pessoas para que o Carisma Dominus Salus também chegue na casa dos seus amigos, familiares. Deus abençoe. Muito obrigado.